amigos, olha eu aqui outra vez, porque o palestrante terça passada teve uma intercorrência, tive que assumir o posto e hoje eu estava já escalado, então eu tenho que me aguentar novamente. E eu e a minha dupla estamos fazendo uma turnê no Paraná, eu e a Guida, e a gente vai falar hoje sobre o livro Jesus no Lar. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer um pedacinho de algumas histórias desse livro. Então, vamos fechar os nossos olhos agora nesse momento. Estamos harmonizados hoje com essa maravilhosidade de música. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos reunidos aqui hoje. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos ouvindo os seus ensinamentos. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui entre irmãos. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina tão consoladora que é o Espiritismo. Abençoe a nossa palestra, abençoe a mim e a Ieda que vamos ministrar essa palestra. Abençoe a cada um de vocês que possam internalizar todos esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos amigos, muito boa noite. Muito feliz em ver a casa cheia, eu também muito feliz em retornar a essa casa. Desde o primeiro dia que estive aqui, me senti muito acolhida, muito feliz e fico sempre muito feliz com o convite de falar com vocês. Hoje, em especial, falando desse livro Jesus no Lar, que eu particularmente amo e tem grandes ensinamentos para nós. Eu também, quando estava estudando para fazer essa palestra, foi muito bom para mim, muito conhecimento novo. E hoje vocês vão ter que aguentar a dupla dinâmica aqui falando. Os nossos maridos se encontraram no final de semana e eles disseram que às vezes tem que falar para a gente dar uma segurada. Ou seja, a gente fala bastante, mas espero que a gente consiga ir junto aí nessa mesma onda, para que nós possamos, com essa nossa conversa de hoje, realmente penetrar nesse livro que é maravilhoso. Ele não é só um livro, inclusive está aqui, para quem não conhece, a nossa sugestão, Jesus no Lar. Esse livro não é só um livro que você lê e depois coloca na prateleira. Ele é um livro realmente de estudo, que inclusive é muito usado no Evangelho no Lar. Então, se você ainda não conhece ou não usa, é muito interessante que você adicione no seu Evangelho no Lar. Por quê? São 50 histórias de Jesus, 50 capítulos curtos, cada história trazendo ensinamentos muito valiosos. Então, vale a pena colocar no Evangelho no Lar, depois da leitura do Evangelho, porque as histórias são bem elucidativas, são lúdicas até, então fica bem fácil do entendimento. E vamos contextualizar um pouquinho sobre o livro, então. Esse livro é psicografado por Chico Xavier e pelo espírito de Neio Lúcio. Quem é Neio Lúcio? Ele é um antigo conhecido de Emmanuel, tem algumas obras, né? E nós ali, né, até tem um livro chamado Sementeira de Luz, que ele traz um quadro bem interessante sobre onde a gente consegue encontrar esses espíritos importantes da história do Espiritismo em outras existências. Então, lá no livro 50 anos depois, que inclusive quem está no Clube do Livro, né, nós acabamos agora esse livro, 50 anos depois. Quem não tiver, já fala com a Camila ali para entrar nesse grupo. No livro 50 anos depois, Neio Lúcio era o avô de Célia, o Quinéio Lúcio, né, que inclusive é o nome que ele se inspirou para depois adotar esse nome para os livros, para as obras. Depois também nós encontramos o Quinéio Lúcio, o Neio Lúcio, no livro A Renúncia, como Jacques de Vemport. Ele era também um educador, né, muito voltado ali para essa parte de educação, ajudava os escravos a se alfabetizar, então foi um trabalho bem interessante. E depois, lá no ano de 1862, no Rio de Janeiro, ele também foi um educador, Arthur Joviano, que era pai de Rômulo Joviano, que era chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo. Então as histórias foram ali se intercalando e nós vemos então nessa obra depois que ele retorna para o plano espiritual em 1934, ele faz então essa parceria com Chico Xavier e faz algumas obras. E aí, esse livro também se passa na casa de Pedro.
todo mundo já deve ter ouvido falar, né, da casa de Pedro, apóstolo de Jesus, um dos primeiros que Jesus chamou ali para o seu ministério para deixar de ser pescador de peixes, então passar a ser pescador de almas. E essas histórias que Jesus contava fazia parte desse culto no lar que eles tinham na casa de Pedro. Por que a casa de Pedro? Ela tinha uma localização estratégica. Pedro também tinha um espírito muito de liderança, de hospitalidade. Então ele foi chamando ali os apóstolos para a casa dele, as pessoas eram bem-vindas, ele recebia bem essas pessoas todas que precisavam, tinha um ambiente familiar. E ali também teve o episódio da cura da sogra de Pedro. Então, depois de todas essas circunstâncias ocorridas ali, ficou instaurado, então, na casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Então, depois disso, as histórias todas vão se passar por ali. E eu quero passar rapidamente, até por conta do nosso tempo, e o livro tem muitas histórias que, inclusive, foram difíceis da gente escolher qual nós traríamos para vocês, mas Emmanuel escreve o prefácio desse livro. Emmanuel é maravilhoso, muito profundo nos seus ensinamentos. E aí ele deixa bem claro, já no prefácio, o que esse livro vem nos trazer. Porque a grande ideia, a minha ideia da Camila, é não trazer só um livro, mais um livro, e sim o que esse livro vem nos ensinar, o que tem por trás, né, da ideia de lermos e estudarmos esse livro. O que Jesus realmente queria nos trazer. E Emmanuel deixou bem claro isso, que ele queria que nós entendêssemos quem realmente é Jesus. Porque muitas vezes a gente lembra de Jesus como esse Espírito que veio para a Terra e morreu por nós e ressuscitou, mas muitas vezes a gente não vai mais a fundo em quem realmente é Jesus. Um Espírito que, como nós, passou pelas fases que nós passamos e conseguiu alcançar, galgar a evolução, hoje um Espírito puríssimo, governador do nosso planeta. Então, esse é o Jesus verdadeiro. Mas, onde ele se situa dentro dos nossos corações? Então, já no prefácio, Emmanuel faz esse convite para nós realmente entendermos onde nós situamos Jesus no nosso coração. Quando nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, Jesus nos parece distante ou ele é o nosso amigo próximo? Então, esse livro também traz essa reflexão. Inclusive, nós vamos deixar aqui hoje destacado a metodologia que Jesus usava para ensinar. Se nós prestarmos atenção, Jesus como nosso grande professor, o maior de todos os mestres, nós conseguimos ver que Jesus ele não ditava nenhuma regra. Ele não chegava para ninguém que fazia alguma pergunta, ou algum dos ignorantes daquela época, dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, dando instruções ou dando o caminho. Como que Jesus chegava em todas as pessoas? Através de perguntas. Ele questionava, ele trazia o ensinamento que ele queria passar para a realidade daquela época. Vocês vão ver nas histórias que nós vamos contar que ele contextualizava de acordo com o que estava acontecendo naquela época. Por isso que muitas vezes quando a gente estuda o Evangelho, passagens bíblicas, a gente vê ele falando sobre lentilhas, sobre pescaria, sobre situações que eram comuns aos cidadãos daquela época. Então, isso nos faz pensar que essa metodologia muito sábia de Jesus é de nós estarmos próximos àqueles que nós queremos ensinar, trazendo até para a nossa realidade de criarmos os nossos filhos, de conversarmos com os nossos parceiros, com os nossos familiares, de nós sabermos que não é nada imposto, e sim com amor, né, fazendo parte do mundo daquela pessoa, principalmente as crianças. Nós vemos hoje, muitas vezes, pais que não fazem parte do mundo dos filhos, mas que gostariam que os filhos fizessem parte do mundo dos adultos, né, entendendo e se comportando como adultos. Então, Jesus, desde aquela época, já nos trazia essa metodologia perfeita, né, de como ensinar, de como instruir os filhos, né? Então, aí, durante essa oração, é um bom momento de nós entendermos como está esse nosso relacionamento. E Jesus, então, Emmanuel nos deixa bem claro que é o renovador da vida de cada um de nós. Então, Jesus não está ocupando nenhum outro lugar, senão o de renovador das nossas almas, renovador das nossas vidas. E Emmanuel deixa
convite, nos dizendo que quando Jesus penetra o nosso lar, o nosso coração se abre mais facilmente para o Mestre Divino. Ou seja, através de Jesus, dentro dos nossos lares, nós conseguimos abrir a porta para que Deus, a iluminação da espiritualidade maior, esteja presente. Então, hoje, quase 20 séculos depois das premissas da Boa Nova, né, da vinda de Jesus e dos primeiros ensinamentos na casa de Pedro, a casa de Pedro se transforma no mundo inteiro. Eu quis destacar essa frase porque é realmente isso. Hoje, aqui, nessa casa onde nós estamos, nós podemos transformar na casa de Pedro. A nossa casa pode ser a casa de Pedro, ou seja, a casa onde Jesus está presente com os seus ensinamentos. Então, essa é a felicidade maior que podemos aspirar, segundo Emmanuel. E aí, vamos então para uma das histórias, das 50 histórias que tem no livro. Eu escolhi uma, capítulo 19, a receita da felicidade, porque eu acredito que todos nós queremos, né? Quem não, né, gostaria de ter a receita da felicidade? Então, escolhi essa história, que acredito que não tenha sido por acaso. Quando eu li o livro das 50, eu fiquei pensando qual eu escolheria, e no final, pensando bem, acho que foi uma com a qual eu mais me identifiquei. Mas antes de nós começarmos a história propriamente dita, eu queria deixar vocês com essas 3 perguntas. Como eu falei, Jesus fazia muitas perguntas para que as respostas fossem encontradas dentro de cada um de nós. Então essa também é a nossa intenção hoje. De todas as perguntas que nós vamos deixar aqui para reflexão, todas as respostas estão dentro das nossas consciências e dos nossos corações. Então é bem importante que a gente faça essa autoobservação, é bem importante que a gente faça essa autoanálise, porque muitas vezes a gente está procurando do lado de fora essas respostas, a gente está procurando na casa espírita, ou a gente está esperando que outra pessoa nos traga a resposta, mas tudo realmente já está dentro de nós. Só falta nós realmente voltarmos os nossos olhos para isso. A primeira pergunta é: qual o objetivo da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual realmente é o objetivo da sua vida? E é uma resposta que não é aquela resposta que a gente talvez já ouviu em alguma palestra, ou que nós já ouvimos na casa espírita, ou que nós lemos no livro dos espíritos, ou uma resposta que nós achamos que é a resposta certa. O objetivo da nossa vida deve vir de uma resposta interior. É realmente de uma reflexão honesta que nós façamos para que venha essa resposta. Então, se por acaso você não conseguir pensar nessa resposta agora, eu sugiro que mais tarde, antes de dormir, a gente possa voltar nessa pergunta e realmente se perguntar: qual é o objetivo da minha vida? Como você interpreta a felicidade? O que é felicidade para você? Você já imaginou se você já se sentiu assim, realmente feliz em algum momento? E como você se sentiria realmente feliz? Se de repente você sabe ou não sabe o que é a felicidade, independente do que a sua consciência te disser de resposta, como você se sentiria realmente feliz? Então eu deixo essas 3 questões para que nós possamos refletir agora junto com a história. Então vamos lá. Eu vou contar a história de Tadeu, eu vou interpretar essa história aqui, porque Tadeu, assim como eu até, eu depois acredito que me identifiquei bastante com ele era um dos comentaristas mais inflamados lá da casa de Pedro. Então estavam todos ali sentados e Tadeu, inquieto, né, logo levantou a mão e começou a falar, muito entusiasmado, lá durante a reunião. Ele contava que o mundo estava muito complicado. O pessoal do Sinédrio, né, que eram os doutores da lei daquela época, que nós podemos trazer para os dias de hoje como o governo, né? Todas as pessoas daquela época, a forma com que estava se dando o mundo, a situação em que eles estavam vivendo, estava tudo muito complicado. E que ele estava tentando ser feliz, ele estava tentando evoluir, estava tentando fazer as coisas certas, mas que nada estava dando certo. Porque a situação realmente não favorecia. Por mais que ele tentasse fazer o certo, sempre alguma coisa o impedia. E ele estava falando sobre isso com Jesus.
que o que acontecia com aquele cenário daquela época, ele perguntava para Jesus, que está tão difícil a gente evoluir. Então isso é 2.000 anos atrás, mas se a gente pensar, não tem muita diferença dos dias de hoje, né? Porque quem aqui nunca falou que o governo está impedindo, né, o mundo de ser um mundo melhor, que as pessoas estão cada vez piores, tem muitas pessoas que inclusive acham que o mundo está de mal a pior, então a gente tem essa tendência. Então, muito parecido com os questionamentos de Tadeu. E Tadeu falou tudo isso para Jesus e Jesus perguntou para ele, Tadeu, então tá bom, já que está tão difícil assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você interpreta a felicidade? E aí Tadeu respondeu, para mim, a felicidade seria a paz de todos. E aí Jesus falou, não, Tadeu, eu sei que, claro, seria a paz de todos se todo mundo estivesse feliz. Mas eu queria saber de você, lá no seu íntimo, o que te faria realmente feliz? Como você se sentiria realmente feliz? Então, o que Jesus falou? Eu não quero essa resposta genérica. Se nós perguntarmos aqui, qual seria a felicidade? Como nós nos sentiríamos felizes? Se todo mundo fosse feliz, né? Se todos os filhos de Deus encontrassem a felicidade, eu seria feliz. Mas essa é uma resposta genérica, não é? Não é muito ampla? Então, Jesus foi mais a fundo. Jesus queria saber do Tadeu o que realmente faria ele feliz. E aí, ele respondeu, que era o que estava lá dentro do coraçãozinho dele. Ele falou, para mim, ser realmente feliz seria alcançar a compreensão de todos. Quando eu li essa parte, eu pensei, imagina a gente tendo a oportunidade de conversar com Jesus, e Jesus te pergunta como você se sentiria realmente feliz, e aí você respondesse assim, eu queria que todo mundo me compreendesse. Nossa, né? Só o Tadeu para fazer uma pergunta dessa, eu responder isso, né? Eu fiquei, inclusive, assim, impressionada com a coragem dele de falar para Jesus que queria ser compreendido. Mas tudo bem, era realmente o desejo dele. E aí, o que a gente consegue entender com isso tudo que Tadeu expõe para Jesus? Que ele tinha um desejo de se sentir compreendido. Então ele estava reclamando do mundo, reclamando do sinédrio, reclamando das leis, reclamando dos senhores da lei. Nada estava favorecendo ele a evoluir e ele a ser feliz. Então, quantos de nós não temos essa mesma sensação que Tadeu? Que as minhas dificuldades de ser compreendido me atrapalha a evoluir e caminhar no caminho do bem. Quantos de nós também não temos dificuldade em lidar com as críticas, em achar que todas as pessoas têm que caminhar junto comigo para que eu consiga ser feliz? Quantos de nós não nos colocamos, assim como Tadeu, num lugar de julgar as outras pessoas, achando que somente quando todas as pessoas ao meu redor estiverem pensando como eu, estiverem agindo como eu, aí sim eu vou conseguir ser feliz? Quantos de nós, quando recebemos alguma crítica, não gostamos e ainda julgamos as outras pessoas por estarem fazendo isso? Então, nós possuímos esse desejo que está dentro de nós de acharmos que as outras pessoas têm que nos compreender. Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de julgamento, de achar, olha, eu tento, eu acordo de manhã com a vontade de ser uma pessoa melhor, mas aí eu chego no meu trabalho, meu chefe não colabora, acaba sendo grosseiro comigo, eu já fico de mau humor e aí acaba o meu dia. Ou então eu chego em casa, minha esposa está reclamando, meu marido está de cara feia, ou meu filho se comportou mal, e aí eu já fiquei de mau humor e acabei com o meu dia. Então, quantas vezes a gente, assim como Tadeu, não gostaria que tudo funcionasse perfeitamente para que aí nós pudéssemos ser uma pessoa melhor? Inclusive, tem uma historinha de um monge que estava no alto da montanha e ele estava lá meditando por meses e meses. E ele, nessa meditação, estava lá calmo, tranquilo, alcançava, né, um lugar de tranquilidade na consciência dele, conseguia meditar, estava conectado. Até que um dia apareceu alguém ali e começou a perguntar para ele, o que você está fazendo aí? E aí essa pessoa começou a incomodar e começou a ser grosseira com ele. Quando a pessoa foi grosseira com ele, ele respondeu de uma forma grosseira também. Ou seja, ele estava muito calmo e tranquilo desde que ele estava sozinho.
A partir do momento que chegou alguém para incomodar, ele já mostrou que não estava tão preparado assim. Então, muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes nós achamos que conseguimos caminhar no melhor dos caminhos, mas muitas vezes, quando alguém nos tira, né, do nosso rumo, a gente já mostra as nossas garrinhas. Então, assim como o Tadeu, a gente costuma ter esse comportamento de sempre achar que depende do outro a nossa felicidade. A minha felicidade está no futuro, a minha felicidade está quando eu trocar de emprego, quando eu conseguir comprar minha casa, quando eu criar os meus filhos, eles crescerem um pouquinho mais, quando eu conseguir mudar de cidade, a minha felicidade está sempre no futuro. Por quê? Sempre dependendo dos outros, sempre dependendo de alguma coisa externa, sendo que a essência da felicidade sempre está dentro de nós. Então, o nosso convite com essa história de Tadeu é olhar para as nossas exigências. O que eu tanto reparo no outro pode estar dentro de mim. O que o outro faz que tanto me incomoda, provavelmente eu também devo ter resquícios desse comportamento. O que o meu filho faz que me deixa tão brava a ponto de eu ter uma explosão emocional, pode ser exatamente algumas das feridas que eu tenho, que eu ainda não olhei, que eu ainda não curei. Normalmente, os motivos que nos fazem perder muito a paciência e achar que não conseguimos evoluir por conta de uma outra pessoa é provavelmente porque aquela outra pessoa tem um espelho dos nossos comportamentos. Então, olhar para as nossas exigências, olhar para esse buraco que muitas vezes a gente sente, desse vazio, e completar esse buraco com Deus. Somente Deus e as energias boas de Jesus fazem com que a gente complete esse buraco que tem dentro de nós. Mas somente olhando para Ele que a gente consegue fazer isso. E aí o Tadeu terminou a reclamação dele dizendo uma lista bem grande para Jesus, dizendo que ele não gostaria que as pessoas desprezassem as intenções dele, que ele tem o propósito de acertar, que ele quer ser justo e receber consideração, que ele trabalha, mas as pessoas impedem ele, que ele não gostaria que as pessoas fizessem maledicências com o nome dele, que ele espera ser tratado com cordialidade e honestidade, que ele não sofra calúnias e indiferenças, nem sarcasmo, que essa impiedade e a maldade não vá para o encontro dele, e que os parentes e familiares, olha aí se alguém se identifica, tenha boa vontade com o que ele carrega na alma, e que as pessoas que caminhassem com ele os tratassem sem ironias descabidas. E aí no final ele fala, resumindo, mestre, depois dessa lista imensa, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora eu ainda não seja um modelo de perfeição que o céu espera de mim. Então ele até reconhece as falhas dele, mas olha quanta coisa ele gostaria. E aí Jesus, de uma forma muito sábia, vai responder quando Jesus pede para que nós entendamos o que a gente está querendo o tempo todo. Então, com sinceridade, se nós olharmos para os padrões que nós estamos buscando de perfeição, será que nós somos exemplo disso? Então, se nós olharmos para dentro de nós, com os nossos parceiros de convivência, e investigar com sinceridade o que eu estou buscando o tempo todo, qual é o meu objetivo? Será que eu estou sempre com o objetivo de realmente evoluir sinceramente, ou eu estou sempre buscando esperar no outro ou olhar as falhas do outro para daí justificar as minhas? E aí Jesus responde para Tadeu, Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que o outro proceda com você. E caminhando assim, cada homem nessa norma, muito em breve estenderemos à terra as glórias do paraíso. Então, gente, depois dessa lista imensa de Tadeu, Jesus somente respondeu para ele, se você gostaria de ser compreendido, compreenda primeiro. Se você gostaria de ser tratado dessa forma, seja você o exemplo de tudo isso. Então, para mim, essa história maravilhosa nos traz grandes ensinamentos de olharmos para dentro de nós, de entendermos também as nossas falhas, de entendermos que sim, muitas vezes nós somos machucados pelas outras pessoas, principalmente pelos nossos familiares, porque às vezes é dentro do nosso
embaixo do nosso teto, dentro da nossa casa, que estão as maiores dificuldades, mas de nós olharmos para dentro de nós e entendermos o que eu preciso melhorar. Será que se eu der o primeiro passo de mudança, será que se eu der o primeiro movimento de transformação dentro da minha casa, as outras coisas, as outras pessoas, será que também não vão mudar? E a resposta é sim. Com certeza sim. Cabe a nós darmos esse primeiro passo, cabe a nós essa mudança. Então, vermos, se a gente quer ver essa mudança no mundo, que essa mudança comece por cada um de nós. Esse é o nosso convite para essa história de Tadeu. Camila, continuando com vocês. Obrigada. Agora, puxando o gancho na história da Ieda, que nos comenta a questão da família, né? Que agora eu puxo a questão da importância da família, dos laços familiares na nossa casa. E é legal esse livro, porque as histórias são bem curtinhas, são 2, 3 páginas, e é de uma lição. Toda vez que eu faço também, a Ieda faz o Evangelho no Mar da Casa dela com ele, e eu também gosto de fazer. E eu fico imaginando, assim, eu leio a história imaginando aquela época, como se eu estivesse ali na casa de Pedro, como se Jesus estivesse falando. Então não há uma só história que você não consiga trazer para a sua vida. Então é sensacional. Então ele sempre usa coisas do dia a dia, como a gente vai ver nessa história também. Ele usa muito a questão das parábolas, Jesus. A gente vai ver a próxima, tem dos apólogos. O que é apólogo? Quando pega seres inanimados e coloca numa história como se aqueles seres existissem. Então agora, nós vamos falar, a história que eu escolhi foi o capítulo 2, que fala a escola das almas. Então está ali a sogra de Pedro, na casa de Pedro, e questionou Jesus: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida do lar? E Jesus percebeu que quando ela fazia essa pergunta, ela estava muito entristecida, até chorosa. E ela falou: nossa, Jesus, porque quando a gente inicia a nossa vida no lar, e a gente também assim, começa a namorar, tá apaixonado, aí depois casa, você fala: nossa, parece que tanta coisa mudou, cadê aquela paixão, aquele amor, aquele tratamento? E ela falou isso: por que no começo são flores, depois se tornam espinhos? E aí Jesus, reparando que a sogra de Pedro sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa em responder. O que Jesus respondeu para ela? O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então olha a sabedoria de Jesus e o comparativo. Ele compara o nosso lar como sendo a escola das almas. Porque não adianta, gente, a partir do momento que a gente faz um planejamento reencarnatório, a partir do momento que a gente está num processo encarnatório, qual a diferença? Antes de virmos à Terra, a gente faz um planejamento. Coisas que a gente vai trazer de outras encarnações, e a gente é bem metidinho, bem empolgadinho, que a gente fala assim: não, pode botar umas coisas novas aí que eu não estou acostumado, que eu vou dar conta. Os espíritos, calma, dá uma segurada. Não, pode colocar aí. Aí você vem com uma agendinha debaixo do braço, certo? Com aquelas coisas que você já tinha para resgatar, coisas novas que você pede, porque lá você tem consciência de tudo, e a hora que chega aqui, o negócio não acabou de nada. Não volta com um tique na agenda. Então, e o que Jesus... E qual é o nosso laboratório? Aonde que a gente vai aprender? Aonde que a gente vai crescer e evoluir? É onde? Dentro do nosso lar. Porque ele fala que isso é o quê? O lar é a escola das almas. E aí, Jesus pergunta para ela, sempre trazendo as questões do cotidiano. Escuta, quando você vai fazer um feijão, quando você vai fazer uma lentilha e vai servir ali na sua casa, você pega do saquinho ali e serve cru? Não, o que a gente faz? A gente cozinha. A gente coloca antes no fogo. Por quê? Se a gente for servir aquele feijão com a lentilha, vai quebrar o dente que a gente vai comendo. E o pão, você serve cru? Jesus perguntou para ela. Não, a gente assa, coloca no fogo, coloca na quentura. E aí, Jesus fala o quê? O Divino Mestre, então, considerou, utilizando aquele exemplo. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é esse cadinho santo ou um forno preparador. Então, na época, eles utilizavam isso daí, que é o cadinho.
Muitos ainda utilizam, né, a questão de derretimento de cobre, derretimento do ouro, mas aí utilizava o quê? Como se fosse uma mini panelinha, colocava ali e colocava direto no fogo. Então Jesus, usando comparativamente aquela época, fala que o lar, na maioria das vezes, é esse cadinho santo ou forno preparador. E ainda continua. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro do nosso lar, aquilo que a gente fica triste, aquilo que a gente fala, não vou aguentar mais essa situação, é o nosso recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Como diz o apóstolo Paulo, a tudo dai graças. Porque somente aí, de encontro um com os outros, Jesus falando, examinando as aspirações, os desejos, examinando as tendências que não são nossas e observando também os defeitos alheios e suportando-os, que a gente aprende a desfazer as próprias imperfeições. Como casando bem com a história de quem? De que a Ieda nos trouxe. Então a gente observando as dores, observando os defeitos alheios, é que a gente vai o quê? Trabalhando as nossas imperfeições. Porque eu não sou de berço espírita, eu vim de berço católico, sou espírita há uns 25 anos. E o que o espiritismo me trouxe? Quando a gente passa por alguma situação, antes de ser espírita, a gente se coloca na situação de vítima. A partir do momento que a gente conhece o espiritismo e primordialmente a reencarnação, ela nos traz o quê? Consolo. Se você está fazendo uma leitura da doutrina espírita, ela está te trazendo uma culpa, você está fazendo a leitura errada. Então, muitas respostas que eu tinha, que eu brinco várias vezes que eu tinha dentro de um baú, que essas respostas eu não tinha, essas perguntas eu não tinha nenhuma resposta. Por que umas pessoas sofrem muito e outros não? Por que certas crianças nascem com questões físicas, questões espirituais, e elas são livres de pecado? Por que se eu for condenada, ou alguém que é um dos meus amores, ou uma pessoa próxima, fizer algo errado, ela vai para o céu? Não, ela vai para o inferno. Ok. E eu ou essa pessoa estaremos eternamente condenados a ficar naquele lugar? Qual é a justiça divina que há nisso? Então, quando eu tomei conhecimento da doutrina espírita, quando eu abri esse baú com a chave, e essa chave chama-se o quê? Reencarnação, que teve todas as respostas. Então, através dela, eu olhei para a minha vida e falei, eu não sou vítima, eu sou coautora ou protagonista. Então, isso que a doutrina nos traz. Ou seja, se eu estou passando por isso, é porque eu devo passar. Há algum sentido nisso? E como eu mencionei na terça-feira passada, muitas vezes as nossas dores, pedir ao Pai recebereis? Sim, mas se for do nosso merecimento. Se for necessário, porque muitos espinhos e muitas dores, muitas frustrações estão na nossa vida para a gente estar aqui hoje. Porque se tivesse tudo lindo, maravilhoso, pode ser que você não estivesse aqui. Então, muitas dores não são retiradas da nossa vida por isso. Porque a gente desperta através da dor. É o despertador. Então, a gente desperta através da dor. E eu tenho, todas as vezes que eu faço, que a gente entra num tema, que eu entro num tema como esse, das relações familiares, eu tenho uma questão muito importante. Muitas das coisas que acontecem nas nossas relações familiares não são processos reencarnatórios. Muitas questões de família que a gente carrega são questões que a gente faz hoje. A gente é chato pra caramba, a gente é mimado, a gente gosta das coisas que são feitas da maneira que a gente quer. A gente quer que as pessoas, igual o Tadeu, sejam feitas da maneira que a gente gosta, na nossa hora, no nosso momento. E muitas relações familiares são causadas, e muitos percalços, não porque veio de outras encarnações, porque são plantadas o quê? Aqui nessa. Exemplo. Muitos casais casam, o pai, saem da casa dos pais, fisicamente e psicologicamente continuam onde? Na casa dos pais. Liga pra mãe e pro pai todo dia, começa a reclamar do marido e da mulher. Ah, porque meu filho teve febre hoje. Ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Ah, porque eu tenho isso, isso e isso. Ah, aí o que é que minha filha saiu de casa. Casou, saiu de casa. Eu vou sentar no sofá e falar, ufa. Meia hora depois tá o telefone. Deus me livre, não tô aguentando isso. Ai, eu vou olhar para ela, eu vou achar que ela virou adulta ou eu vou achar que ela continua aquela criança que eu sempre conheci? É óbvio.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, sai de cena, minha filha, que quem vai resolver as coisas sou eu. Eu vou fazer o que na vida dela? Eu vou me intrometer. Eu vou falar, pera, sai de cena, quem vai resolver sou eu. Então, muitas vezes falam, ai, minha mãe intromete na minha vida, meu pai, a minha sogra, meu sogro. E aí? Será que você não contribuiu para isso? Será que você fala assim, pai, mãe, ó, obrigada. Vai desabafar com a amiga, vai desabafar com a psicanalista, com a terapeuta. Gente, não perturba o pai e a mãe de vocês. Imagina, você não tem saúde, não tem idade e ainda continua lá. Imagina, minha filha sair de casa e falar, ufa, agora eu vou viajar, sei lá, curtir meu marido, fazer uma coisa e fica. E aí a coisa vira um ó, porque você não saiu da casa dos seus pais, só fisicamente. E aí as questões familiares, que você não está lidando com uma família só, você está lidando com duas, aquela mistureira, e aí fala, ai, tá vendo, são questões reencarnatórias. Não. Muitas questões a gente traz o quê? De coisas que a gente faz hoje. Então, saiu da casa dos pais, gente, resolve as buchas. E daí você reclama do marido, você reclama da mulher, fala, ai, meu pai e minha mãe estão implicando. Ué, não tem como não tomar as dores. Então, gente, sejamos adultos e percebamos quantas coisas a gente faz aqui na atual encarnação que prejudica essas relações. Muitas coisas nós trazemos, sim, mas muitas coisas são causadas por nós. Porque nós temos o quê? Provas, nós temos as expiações e nós temos as missões. Camila, e aqui? Eu tenho um filho, agora tem muito essa questão, né, do autismo, ou eu tenho um filho que tem uma paralisia cerebral, ou eu tenho um marido que tem alguma questão, ou um pai, uma mãe. E aí, ele é uma prova na minha vida? Será que eu tive alguma questão com ele no passado? Não tem como saber. Por quê? O que é uma prova? A hora que eu cheguei lá e falei assim, ó, vou planejar para ir, tá? Tô vindo pra Terra. Aí eu falo assim, o seguinte, eu nunca dei aula para evangelização infantil, nunca lidei com criança, eu quero ser uma professora de evangelização infantil, beleza? Nunca. Então isso é uma coisa nova. Se é nova, não é expiação, se é nova é uma prova. Aí, ok, cheguei como professora na Terra, não dei conta fiquei todo dia reclamando que eu não aguento essas crianças, pelo amor de Deus, essas crianças, desencarnei aquilo que eu pedi de novo, que era uma prova, se tornou o que na minha vida? Uma expiação. Porque eu reprovei na minha prova. Ok? Ok. Vamos lá. Pedi para ser professora, não dei conta, reprovei, vim como uma expiação, mas aí dei conta. E aí, fiquei a melhor professora. E aí, a espiritualidade falou assim, Camila, você está tão boa que agora você vai vir como missão. Vocês entenderam? Então, talvez aquele filho, aquela questão que você tem na sua família, você nunca tem, não tem nada vinculado a outras encarnações. Foi algo de novo que você pediu. Então, não fiquem conjecturando o que será da meu pai e minha mãe, o que será que é meu filho, o que será que é meu marido, não há. Pode ser uma prova que você pediu novo. Pode ser uma expiação, porque você reprovou. Ou você está tão boa, que você, ou bom, que foi meio com o quê? Com missão. Entenderam a situação? Então, essas são as questões familiares. O que continua Jesus? Falando Jesus para a sogra de Pedro. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva, essa florzinha. Pela manhã ela tem perfume, à noite, ó, tá murcha e morre. É uma flor sensível. O que Jesus nos quis trazer aqui? Que a gente, nós temos quantas vidas? Uma vida. Quantas existências? Várias. Então, quando a gente pensa hoje, na nossa existência, aqui na Terra, 2024, a carga tá pesada, não tá? Só que quando a gente olha num olhar mais amplo, a gente vê o quê? Que isso aqui é isso. Perto de tudo que nós iremos passar e de tudo que nós já passamos. É isso que Jesus vem trazer. A nossa existência parece um fardo, tá parecendo um fardo, mas ela é o quê? Ela é rápida. Então é isso que Jesus faz. Vamos cortar. A nossa família é o quê? A escola da nossa alma. É o nosso laboratório. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos da vida eterna, sofrimentos e conflitos naturais. Em seus círculos são o que para nós? Lições. Aí, a sogra de Pedro pergunta assim, tudo bem, Jesus, só que você sabe, e a gente também sabe, que muitas pessoas passam as provas e elas melhoram? Não, passam batido. Ou nós, as outras pessoas. E aí,
ela pergunta, tudo bem, Jesus, tá ali a pessoa passando perrengue, passando problema, alguma situação, e não melhorou, não mudou nada, aquilo não trouxe lição. Muito pelo contrário, trouxe a pessoa ficar mais reclamona, ficar com mais lamúrias, ela não tira uma lição de tudo que acontece. Jesus responde o que para ela? A luta comum mantém a fervura benéfica, ou seja, se você está a fim de evoluir, aquele cadinho que está ali fervendo é o quê? É ótimo. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai é os corações que não cederam ao calor santificante. Então, e aí? Estamos cedendo a esse calor santificante que está aqui queimando em nós? Essas dores que estão ocorrendo na nossa vida, é um calor santificante? Nós, a hora que a gente for ticar a nossa agendinha lá, nós ticaremos ou carregaremos mais questões? Mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne. Quando você vai cozinhar um feijão, uma lentilha, alguma coisa, quando você vai fazer a pipoca, sempre não sobra uns piruazinhos? O que você faz com aquele piruá? Joga no lixo. E aí Jesus faz essa pergunta para a sogra de Pedro. Fala assim, escuta, quando você cozinha lentilha ou feijão e algum não cozinha, fica duro, você vai servir no meio do bom ali, do cozido? Não, você separa e joga no lixo. Lá na época ele chamava de lixo, chamava de monturo. E aí ele fala, se você manter essa mesma dureza desse piruá aí que não vira pipoca, dessa lentilha que não cozinhou, o que vai acontecer com você? Você vai ser jogada no monturo. Serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo. Ainda está servindo para alguma coisa. Né? Fomos jogados fora, mas estamos servindo o quê? De adubo. Entre os detritos da natureza. Então, nesta lição aqui desse capítulo 2, ele traz as questões da vida dessa mulher comum, que ela cozinhava, e trouxe a lição que? De que a família é a nossa escola das almas. Então, se o seu cadinho está fervendo, se o negócio está esquentando, é para isso ser o quê? Para a gente cozinhar, para a gente ficar bons, né? Porque se a gente continuar nessa dureza de espírito e de coração, a gente será lançado para fora. E aí, para finalizar, eu vou trazer o capítulo 46. Porque são 50 histórias, 50 capítulos, não tem como a gente fazer, para fazer um seminário do Jesus no Lar. Então, a Ieda fez a introdução, fez uma história, e eu venho trazer 2 histórias agora para finalizar a última do capítulo 46, que se chama Árvore Preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria a obra de união fraternal entre todos os homens, ou seja, o que é o reino de Deus? É a união fraterna de todos os homens, qualquer homem? Não, os homens de boa vontade. O velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, através da qual a compreensão se fizesse mais clara para todos. Então, quem é o Zebedeu na ordem do dia? Quem é o Zebedeu? Zebedeu, marido de Salomé. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Dentre esses 12, 2 eram o quê? Irmãos. Quem que era irmão? Tiago e João. Quem era o Tiago e João? Filho de Salomé e Zebedeu. O primeiro tráfico de influência de pessoas foi feito o quê? Na era cristã foi feito por quem? Por Salomé. Salomé chegou em Jesus e falou, Jesus, estou sabendo aí que você vai montar o reino dos céus e eu queria que você levasse meus filhos. Ela pediu para ela? Mãe não pede para ela, né? Pediu para quem? Para os filhos. Então fez um tráfico de influência de pessoa ali com Jesus e falou, ó, leva os meninos aí, que eles estão precisando. E aí, Salomé pediu para os seus 2 filhos e eles foram chamados como apóstolos por Jesus. Então esse é o Zebedeu. Zebedeu, ali que todo mundo se conhecia, estava ali na casa de Simão Pedro. E aí ele queria... O que é um apólogo? Ele queria falar, Jesus, conta para nós alguma história que nos narre essa união. Porque a união fraterna entre os homens de boa vontade nos trará o quê? O reino dos céus. O apólogo é quando você pega uma coisa inanimada e traz para dentro da história. Então Jesus, muito benévolo,
como sempre, sorriu e começou a contar. Era uma vez homens em permanentes conflitos, acompanhado de misérias, de perturbação, de sofrimento. Quando o pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes do quê? Olha que maravilha! A árvore da felicidade e da paz. Esse mensageiro enviado por Deus trouxe a árvore assim debaixo do braço prontinha no vaso? Não, ele trouxe a semente, o saquinho. Desceu esse anjo, esse mensageiro, com um presente e explicou que o vegetal glorioso, ele produziria o quê? O que ele ia produzir? Limão? Manga? Não. Flores de luz e frutos de ouro. Você acha que o povo engordou os olhos na semente ou não? Engordou, gente? E aí, no futuro, mas veio com um manual de instrução. Ele deu um saquinho para cada um e falou, só que necessita de cuidados especiais para essa árvore se fortalecer. Ia produzir luz, ia produzir ouro. E aí, germinando, quando ela começasse a brotar, era imprescindível, ou seja, era muito necessário que todos colaborassem nos cuidados excepcionais do amor e vigilância dessas sementes. Combinado? Então veio, ó, te dou essa semente aqui, vai produzir luz e ouro, mas ó, tem um manual de instrução que você vai ter que seguir. Você não pode cada um plantar a sua, mas a gente precisa do quê? Da união de todo mundo. E aí ele falou que os seus ramos abrigariam todos. O perfume daquela árvore envolveria a terra em branda harmonia e os frutos, que poderiam depois ser usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Então vamos lá, gente. Se a gente quiser produzir essa árvore aqui, a gente tem que usar a união fraternal. Vocês acham que cada um se uniu e falou, cada um vai... Ó, você tem um adubo, quem tem um adubo melhor aí? Fulano, então você vai ficar responsável por isso. Ó, quem tem um bom arado? Ah, isso. Quem tem um sistema de irrigação melhor? Ah, não. Você acha que eles fizeram isso ou engordaram os olhos e vazaram e foram para casa? Minha filha, ninguém queria nem saber. Fizeram o quê? Cada qual pretendia a preciosidade para si. Qual é o grande mal da humanidade? O orgulho, porque queria a melhor árvore, o melhor fruto, e o egoísmo. Em caráter de exclusividade. Pronto. Aí já começou a ramo. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que eles dominavam, esperando a sementeira, suspirando pela posse pessoal e absoluta do semelhante tesouro, porque era luz e ouro, simplesmente por vaidade de coração. A árvore, todavia, a fim de viver, ela reclamava o quê? O que o João falou? Para essa árvore viver, ela precisa de um concurso fraterno total. E os atritos ruinosos continuaram, porque eu estava com aquela árvore ali, mas a terra dele era boa, mas o sistema de irrigação dele era péssimo. Aí começaram a ter pragas na árvore dele, ele não tinha aquele veneno que o fulano tinha. O que começou a fazer? Um começou a roubar o outro. Um foi lá roubar, começou a ter o quê? Gerar violência. Então, tudo aquilo que o anjo recomendou, não fizeram nada. Este é o símbolo da guerra inútil dos homens e de redor da felicidade. Cada um buscando a felicidade por si. Os talentos do pai foram todos concedidos aos filhos. Indistintamente, todos ganharam um saquinho de semente. Para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros possuem o quê? A reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros têm o quê? Experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que se seguem à retaguarda. O que nos traz essa lição de Jesus? Quantos de nós, a gente julga pessoas que estão dentro da nossa casa, ou principalmente às vezes no nosso trabalho, que fala assim, nossa, que fulano é muito lerdo. Nossa, ele não peça as coisas, não sei, ele não faz as coisas direito, ele não vai no ritmo. E a gente quer que as pessoas entrem no nosso ritmo, na nossa maneira de ser, no nosso marido, os nossos filhos, nossos pais, irmãos, cunhados, não é assim? Só que o que cada um daquelas pessoas que são diferentes trazem de lições para a nossa vida? O que cada um pode trazer para a nossa vida de lições?
Então a gente tirar esse olho pessimista que a gente tem de reclamação e olhar o quê? O que essa pessoa, essa forma que a pessoa age, a maneira que ela faz, o que eu posso extrair de bom na maneira que ela é. Então é essa lição que Jesus nos traz. Evitando Zebedeu de modo significativo, Jesus finalizou. Quando a verdadeira união se fizer espontânea, todos quisermos uns ajudar os outros, entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural. Busquemos o trabalho santificante, retirando de nós o quê? O orgulho, retirando de nós o quê? O egoísmo. Então, o reino do céu resplandecerá onde? Aqui na terra. A maneira da árvore divina dá flores de luz e dos frutos de ouro. Porque a gente quer o quê? Quem é esse reino dos céus? Ou quem é esse umbral? O umbral, o céu, ou o inferno, ou o purgatório, ou as trevas, é um estado de espírito. É um estado mental. Muitas pessoas perguntam, onde que é o umbral? Quando você lê as obras de Sírio, você percebe que é um estado mental da pessoa. Que ela desencarna e ela, com aquelas dores, tristezas, arrependimentos, maldades, aqueles processos reflexivos, tornam aquele envoltório da vida dela ali o quê? Umbral. E a gente faz isso na nossa vida. Tem dia que tudo está acontecendo errado. Pode estar o dia mais lindo, parece que está o quê? Trevoso. É assim a nossa vida também. E a nossa vida no mundo espiritual também. E o reino dos céus também. Então a lição que Jesus nos traz é, para a gente fazer o reino do céu aqui na terra, nós precisamos ter um amor fraterno. E agora, para finalizar, a Ieda vai finalizar com uma prece. Quem tiver a vontade de fechar os olhos, fique à vontade que ela vai finalizar com a prece. Então vamos agora sentar mais confortavelmente, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para que todo esse ensinamento de hoje, né, possa realmente ser absorvido pelos nossos corações, para que essas histórias de Jesus, nesse livro Jesus no Lar, possa realmente fazer sentido na nossa vida, para que nós possamos voltar para os nossos lares com essas reflexões vivas dentro de nós, né? O que eu posso fazer, como nos sugeria Santo Agostinho, melhor amanhã do que eu fiz hoje? Como eu posso me comportar com cada um que está dentro da minha casa, para que eu possa ser um pouquinho melhor e evitar os erros já cometidos. E para isso eu queria convidar vocês a pensar em São Francisco de Assis, que nos deixou uma oração valiosíssima quando nos fala dessa reforma interior. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus e pedir: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.